Bom dia, gente. Meu nome é Elisa Chalub e essa é a continuação do bloco anterior que a gente começou a falar sobre negócios jurídicos. Só lembrando para vocês seguirem o curso PED lá no Instagram e se inscreverem aqui no canal no YouTube, tudo bem? Bom, então na aula passada, no bloco anterior, quero dizer, a gente começou a falar sobre negócio jurídico, que eu já ressaltei para vocês, é o tema mais importante dentro de parte geral para a prova da OAB. A gente começou a falar lá da escada pontiana, né? Requisitos de existência, validade e eficácia. Aqui é indispensável que a gente desmembre esses requisitos. Então, a gente começa a encarar eles a partir do artigo 104. O artigo 104 traz para a gente os requisitos de validade do negócio jurídico. E ele fala: a validade do negócio jurídico requer agente capaz, e aí a gente inclui a vontade livre, porque apenas o agente capaz consegue manifestar livremente a sua vontade, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Bom, como eu falei para vocês no bloco anterior, o objeto ele pode ser determinável. O que ele não pode ser é indeterminado, porque o objeto determinável ele vai chegar um momento que ele passa a ser determinado. Agora, indeterminado, esse objeto ele nunca pode ser. E forma prescrita ou não defesa em lei. Então, em relação ao agente, a gente tem o artigo 105, que ele fala: a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem a proveitos cointeressados capazes, salvo se nesse caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Em relação ao objeto aqui, o artigo 106 fala para a gente: a impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa ou se cessar antes da realização a condição a que ele estiver subordinado. Gente, nesse ponto, eu ressalto para vocês, mais uma vez, a mesma coisa em relação ao fato desse objeto estar indeterminado naquele momento. Um objeto, se ele estiver indeterminado naquele momento, mas se ele for determinado ao longo ali do negócio jurídico, antes da sua execução, ele pode sim ser tido como um objeto válido, tudo bem? Em relação à forma, gente, essas regras de forma do artigo 107 ao artigo 109 são algumas das regras mais importantes de forma. Então, ele fala aqui: a validade da declaração de forma não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a Constituição, transferência, modificação, renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 salários mínimos vigente no país, e no negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, eixa da substância do ato. Gente, esse artigo 108 aí, ele marca basicamente a regra geral em relação à forma, né? Que regra geral é essa? Via de regra, a forma é livre, exceto em negócios jurídicos concernentes a direitos reais em relação a imóveis com valor superior a 30 salários mínimos. Gente, temos também dispositivos com relação à vontade. Os dispositivos com relação à vontade, eles vão do artigo 110 ao artigo 112. Aqui no artigo 110 ele fala: a manifestação de vontade subsiste ainda que seu autor haja feito a reserva mental. O que é reserva mental? É um pensamento não manifestado daquela pessoa. O silêncio importa em anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizem e não for necessária a declaração de vontade expressa. E nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. A gente tem também trazido aqui pelo Código regras de interpretação. Essas regras de interpretação, elas são super valiosas para o juiz na análise dos casos concretos. Então, o artigo 103 ele fala aqui: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. E aí ele esmiuça essas regras nos seus parágrafos. E a gente tem também o artigo 114, que diz que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritivamente. Os negócios jurídicos benéficos são aqueles que possuem vantagens para só uma das partes, enquanto a outra parte ela só tem sacrifícios. Então, por exemplo, numa doação,
a doação, via de regra, uma pessoa só se beneficia e a outra pessoa só perde, né? Aquela pessoa que está doando, ela só perde e a pessoa que está recebendo, ela só ganha. Gente, o código trata também da representação. A representação, ela nada mais é do que a atuação jurídica em nome de outrem. Por que ela é importante? Porque a gente viu ali que na escada kantiana a gente tem que ter um agente capaz. Nem sempre esse agente ele pode estar presente ou nem sempre ele é capaz. E a representação ela vem aí para corrigir isso. A representação ela está dos artigos 115 a 120. O que é mais importante aqui em relação à representação é a gente saber diferenciar as suas espécies. Então a representação ela pode ser legal, judicial ou convencional. A representação legal é aquela dos pais em relação aos filhos menores de 16 anos. Ela vem prevista no próprio Código Civil. A judicial é aquela que é estipulada pelo juiz e a convencional é combinada entre as partes, tem como instrumento a procuração. Tudo bem? Agora, eu vou deixar os dispositivos aqui para que vocês efetuem a leitura. Não vou efetuar a leitura de todos eles para que a gente não perca tempo. Condição, termo e encargo. Esses são alguns dos institutos ligados à eficácia do negócio jurídico. Começando aqui pela condição, gente. A condição é o elemento acidental do negócio jurídico, que, derivando exclusivamente da vontade das partes, faz o mesmo depender de um evento futuro e incerto. Tudo bem? Então, a condição, ela pode ser classificada de algumas formas diferentes. As condições, elas podem ser lícitas ou podem ser ilícitas. Elas também podem ser possíveis e impossíveis. Bom, elas classificam-se ainda em relação à sua origem e em relação aos seus efeitos. Entre essas classificações todas aqui que eu estou passando para vocês, em relação à origem, elas podem ser causais, potestativas, eu vou fazer a menção e vou deixar aí para que vocês leiam. No entanto, em relação aos seus efeitos, essa questão é bastante importante quando a gente fala das condições, que podem ser suspensivas ou resolutivas. Por isso, nesse caso específico, eu quero trabalhar essas condições com vocês. As condições suspensivas são aquelas que, enquanto não se verificarem, impedem que o negócio jurídico gere efeitos. Enquanto as condições resolutivas são aquelas que, se forem verificadas, elas anulam as consequências dos negócios jurídicos. Tudo bem? É importante também, gente, que a gente fale aqui de um outro elemento acidental dos negócios jurídicos, que é o termo. O termo é o elemento acidental que faz referência a um evento futuro e certo. O termo é chamado por alguns autores de prazo. Por exemplo, vou te doar um carro no dia 10 de maio de 2020. Esse é um elemento acidental que traz para a gente o evento futuro e certo. Dia 10 de maio de 2020 ainda não chegou, agora é certo que ele chegará. Então, o termo é mais um dos elementos acidentais dos negócios jurídicos. Assim também como são elementos acidentais, o encargo ou o modo. O encargo ou o modo é um elemento acidental do negócio jurídico que traz um ônus relacionado a uma liberalidade. Então, normalmente o encargo ou modo ele vem naqueles contratos benéficos. Então, por exemplo, se eu tenho uma doação, eu posso colocar um encargo aí nessa doação. Por exemplo, eu te dou a minha casa se você deixar que o meu filho more em um desses quartos. Agora, gente, a gente chega aqui ao tema mais importante dentro de negócios jurídicos, que é quando a gente vai falar dos defeitos dos negócios jurídicos. Inegavelmente, o tema de defeitos de negócios jurídicos foi o tema mais cobrado dentro de negócios jurídicos e um dos temas mais cobrados de direito civil como um todo. Então, é indispensável que vocês dominem o conhecimento acerca desse tema, tudo bem? Então, gente, os vícios ou os defeitos de negócios jurídicos, eles podem ser classificados de duas formas: vícios de vontade ou consentimento e os vícios sociais. Os vícios de vontade ou consentimento são erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão.
enquanto os vícios sociais, eles são simulação e a fraude contra credores. Agora, gente, uma observação muito importante. Embora alguns autores, como por exemplo Flávio Tartucci, traga a simulação aqui dentro de um vício ou defeito do negócio jurídico, o Código Civil trata a simulação como uma causa de nulidade dos negócios jurídicos. Quando a gente fala em defeitos ou vícios dos negócios jurídicos, eles consistem em causas de anulabilidade dos negócios jurídicos, ok? Agora, a simulação ela foi incluída pelo Código Civil de 2002 como uma causa de nulidade. O que eu sugiro para vocês? Na prova de vocês, primeira fase objetiva, encarem a simulação como uma causa de nulidade e não um vício ou defeito do negócio jurídico, que seria uma causa de anulabilidade, ok? Agora, em uma eventual segunda fase, se vocês forem prestar a segunda fase em Direito Civil, e aí houver uma questão que envolva simulação, você pode sim sustentar ali a posição do código, que a simulação consistiria em uma causa de nulidade, mas falar que a doutrina trata, alguns doutrinadores, como por exemplo Flávio Tartucci, tratam a simulação como uma causa de anulabilidade, ela estaria ali dentro dos vícios ou defeitos dos negócios jurídicos. Tudo bem? Agora, gente, para a primeira fase, se atenham à letra fria do código. A primeira fase da prova de vocês, ela é bem positivista, ela cobra bastante a legislação. É indispensável que vocês saibam a legislação. Eu trouxe isso aqui para vocês porque pode ser que vocês tenham estudado ou na faculdade o professor falou essa teoria de que a simulação seria um vício, porque essa teoria é bastante difundida. Mas aqui a gente tem que se ater ao que o código está dizendo para essa primeira fase, tudo bem? Prosseguindo então, gente, vamos entender cada um então desses vícios, desses defeitos do negócio jurídico. Isso é muito importante, que a gente saiba o conceito e saiba diferenciar. Isso faz toda a diferença na prova de vocês. Como normalmente isso é apresentado em uma prova? Aparece lá uma questão descrevendo uma situação e a pergunta, ela te questiona qual defeito do negócio jurídico estava representado na situação acima. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Outra coisa que eles gostam muito de fazer é colocar uma situação ali de simulação no meio e te perguntar se aquilo ali seria um defeito do negócio jurídico. A gente sabe que pela letra fria do código, a gente acabou de ver isso, não seria um defeito do negócio jurídico, tudo bem? Seria uma causa de nulidade. Então vamos lá, gente, um a um aqui para a gente ver isso com bastante calma. Erro. O que é o erro, gente? O erro é o engano fático, é a falsa noção em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio jurídico ou a um direito. Então, por exemplo, se eu chego numa loja, esse é um exemplo clássico também da bibliografia, se eu chego numa loja e eu quero comprar um relógio de ouro, tem lá vários relógios de ouro enfileirados e no meio desses relógios de ouro tem um relógio de lata pintado de dourado. Eu acho que aquele é um relógio de ouro e eu compro achando que aquele é um relógio de ouro. Agora, e o dolo, gente? Dolo é o artifício ardiloso empregado para enganar alguém com o intuito de benefício próprio. Então, vamos supor aqui que eu entro nessa loja e aí o vendedor da loja me vem entrando e pensa, nossa, essa pessoa aí não deve entender nada de relógio. Os relógios de ouro, os relógios que são bijuterias estavam separados. O que ele faz? Ele mistura tudo para que eu me confunda. Ou então eu peço para ver os relógios de ouro e ele me mostra só os relógios de bijuteria pintados de dourado. Tudo bem? Coação, gente. O que é a coação? A coação é a pressão física ou moral exercida sobre o negociante, visando obrigá-lo a assumir uma obrigação que não lhe interessa. Então, na coação, aquela pessoa está vendo que ela está sendo pressionada por um terceiro
para cumprir aquela obrigação, para ali se comprometer com aquela obrigação, diferente do dolo. No dolo, eu estou sendo enganado e eu não sei que eu estou sendo enganado. Na coação, não, eu estou sendo forçada a fazer uma coisa que eu não quero e eu sei que eu estou sendo forçado. Estado de perigo, gente, o que é o estado de perigo? É quando alguém, presumido de necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano, conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. O estado de perigo, gente, ele é comumente confundido com a lesão. Até coloquei uma tabelinha no próximo slide para a gente ver. Mas o que é a lesão, então? A lesão, ela ocorre quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. E a fraude contra credores, gente, por fim, para a gente terminar aqui os vícios do negócio jurídico. A fraude contra credores, ela é uma atuação maliciosa do devedor em estado de insolvência ou na iminência de assim tornar-se, que dispõe de maneira gratuita ou onerosa do seu patrimônio, para afastar a possibilidade de responder pelos seus bens por obrigações assumidas em momento anterior. Gente, eu falei que normalmente as pessoas confundem lesão com estado de perigo. A lesão, ela vem prevista no artigo 187, perigo vem previsto no artigo 186. Então, eu coloquei essa tabelinha aqui para que a gente saiba diferenciar. Isso é super importante, tudo bem? Então, lesão. A lesão ela tem como elemento subjetivo a premente necessidade ou inexperiência, enquanto o estado de perigo ela tem como elemento subjetivo o perigo que acomete o próprio negociante, pessoa de sua família ou amigo íntimo, sendo esse perigo de conhecimento do outro agente. A lesão ela tem como elemento objetivo a prestação manifestamente desproporcional, é uma lesão objetiva, enquanto o estado de perigo tem como elemento objetivo uma obrigação excessivamente onerosa. Tudo bem? Gente, então a gente tem que pensar aqui em algumas palavras-chave. Se aparece prestação desproporcional, a gente está falando de lesão. Normalmente as questões elas vêm com essas expressões. Então, desproporcional, manifestamente desproporcional, conhecidamente desproporcional, qualquer dessas expressões indica pra gente a lesão do artigo 187. E quando a gente está tratando de estado de perigo, o que vem nas questões normalmente? Vem excessivamente oneroso, demasiadamente oneroso, qualquer coisa que demonstre que aquela obrigação, que aquele negócio jurídico foi celebrado de uma forma muito desequilibrada para aquelas partes. Tudo bem, gente? Agora, quando a gente fala de invalidade dos negócios jurídicos, a gente está falando de anulabilidade e a gente está falando de nulidade. Os defeitos dos negócios jurídicos geram a anulabilidade. O negócio jurídico, ele é um negócio jurídico anulável, ou seja, eles têm uma nulidade relativa. Agora, o código prevê também possibilidades de nulidade, aquelas possibilidades nos quais os negócios jurídicos são nulos. O que a gente teria nesses casos, então, é uma nulidade absoluta, tudo bem? Como eu falei com vocês, a simulação, por exemplo, ela é uma causa de nulidade e não anulabilidade, como os defeitos do negócio jurídico. A gente tem, então, previsão expressa no Código Civil dessas hipóteses de nulidade. A gente tem o artigo 166, que é super importante, por isso eu quero ler ele aqui com vocês. O que diz o artigo 166? Ele diz que é nulo o negócio jurídico quando 1. For celebrado por pessoa absolutamente incapaz, for lícito, impossível ou indeterminável o objeto, motivo determinante como ambas as partes for ilícito, não se revestir da forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade, tiver por objetivo fraudar a lei imperativa e a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar a sanção. Agora, gente, chegando aqui na simulação, né, que a gente já falou aí, que é um instituto polêmico.
Na simulação, o que a gente tem é um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. Basicamente, é uma discrepância entre a vontade e a declaração, entre essência e aparência. Então, por exemplo, eu digo que estou doando um imóvel para o meu vizinho, quando que na verdade a gente está celebrando ali é um contrato de compra e venda. O Código Civil ele prevê a simulação no artigo 167 e ele diz ali: é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Então, gente, vamos supor que eu tenha ali uma simulação de uma doação de um imóvel, mas eu faço essa simulação respeitando todos os requisitos legais, inclusive a forma, por exemplo, porque eu sei que para imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, eu tenho que fazer isso de forma pública, né, por meio da escritura pública, conforme a gente viu lá do artigo 108. Então, se eu faço essa simulação dizendo que em verdade eu estou fazendo uma doação, mas o que está ocorrendo ali é uma compra e venda, por força do artigo 167 do Código Civil, a gente vai entender que é nulo o contrato de doação, mas vai subsistir ali o contrato de compra e venda. Tudo bem, gente? Para finalizar esse bloco e a gente finalizar aqui com esse capítulo do Código que diz respeito aos negócios jurídicos, eu quero falar um pouquinho sobre os atos jurídicos lícitos e ilícitos. Os atos jurídicos lícitos, eles estão previstos no artigo 185 e eles falam que a gente aplica aos atos jurídicos lícitos no que couber tudo que vimos em relação a negócios jurídicos. Então, por exemplo, você tem uma promessa de compra e venda, que é um exemplo de ato jurídico lícito, que tem apenas uma manifestação de vontade, eu posso sim aplicar no que couber tudo que a gente viu até então em relação a negócios jurídicos. Agora, em relação aos atos ilícitos, gente, eu falei com vocês que os atos ilícitos eles vinham previstos no artigo 186. Diz o artigo 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência e imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Essa é a definição clássica do ato ilícito. Mas o Código Civil ele traz também no artigo 187 uma espécie de ato ilícito, que é o abuso do direito. E ele diz ali, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Gente, então eu queria encerrar aqui esse bloco falando isso com vocês. A gente ficou aqui mais de meia hora falando só em relação a negócios jurídicos, porque eu acho que é bastante importante. Esse tema, na verdade, começou no bloco anterior, então se vocês, caso não tenham visto, tenham pego andando, vale a pena retornar no bloco anterior para ver essa introdução, tudo bem? Muito obrigada, gente, pela atenção. Não se esqueça de seguir o curso PED e se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo bloco.